Pois bem, meus caros, hoje é o dia em que todo padre precisaria fazer o sermão do ano, né? Contemplamos hoje o mais glorioso mistério da nossa fé, aquele que o apóstolo São Paulo declarou ser o fundamento de toda a esperança, quando escreveu na sua epístola aos Coríntios: se Cristo não ressuscitou, nossa pregação, nossa fé é vazia. Todo o edifício da fé cristã se ergue sobre a ressurreição de Jesus Cristo. Todas as verdades da nossa religião são iluminadas pelo dogma da ressurreição de Jesus Cristo. É a fonte de onde brotam todas as águas da nossa esperança. E relembrar com vocês, né, um episódio do Antigo Testamento que eu sempre, com frequência falo, né, eu acho importante. Lembre-se desse episódio que é um dos mais impressionantes do Antigo Testamento, até da Sagrada Escritura, o sacrifício de Isaac. Eu sempre gosto de lembrar desse fato, porque ele é uma das representações mais completas, mais cheias de significado no Antigo Testamento da ressurreição de Jesus Cristo. Abraão leva o seu filho Isaac, junto com alguns dos seus servos, para sacrificá-lo. E ele pega o menino e diz para os seus servos: esperem aqui embaixo, eu e ele subiremos, ofereceremos um sacrifício ao Senhor e retornaremos. Mas escuta, se ele sabia que ele iria matar o filho dele, como é que ele fala, nós retornaremos? Eu falo para as crianças do catecismo, Abraão mentiu. Elas ficam assim, de boca aberta, né? Outra coisa importante, São Paulo é muito claro, Abraão foi justificado pela fé, não pelo desapego ao seu filho. O que estava em jogo ali, bem, já falei isso várias vezes, vou resumir aqui, o sermão ainda tem muita coisa para falar. Abraão acredita piamente, mas lá na medula dos ossos dele, que Deus ressuscitará o filho dele, depois que ele passar a faca no pescoço do menino. Mas é exatamente isso que justificou Abraão diante de Deus. São Paulo é muito claro, Abraão foi justificado pela fé. Lembre-se, São Paulo era um rabino antes de se converter e virar bispo. Ele sabia de cor e salteado todos os comentários dos rabinos na Sagrada Escritura. Era da tradição dos judeus, com razão, desta vez, de que o que moveu Abraão a fazer o que fez foi a fé na ressurreição dos mortos, de que Deus poderia ressuscitar os mortos. É sobre essa verdade que Deus quis que Abraão fizesse um ato de fé, mais do que sobre todas as outras verdades. De que Abraão sai dali tendo feito um ato de fé. Foi isso que fez com que foi esse ato de fé que fez com que o povo judeu começasse. Selasse ali as relações entre Abraão, o pai do povo judeu, do povo escolhido, de onde sairia o Messias, porque se no final das contas, essa hoje é a festa mais importante do ano, porque é o fundamento da nossa esperança. Isso vai ficar mais claro ao longo do sermão. Isso deveria estar presente desde o começo, a fé na ressurreição dos mortos. E Abraão sai desse sacrifício completamente transformado. Não ali aliviado porque, Deus, ele blefou comigo, mas finalmente Deus não é ruim assim, ele não me pediu a morte do meu filho, que Deus tinha o direito de pedir, ele pode pedir a vida de qualquer pessoa, só Deus pode fazer isso, né? E eu dei a vida do meu filho e eu estou aliviado porque eu realmente ali fiz um ato de confiança em Deus. Não foi um ato de confiança, foi um ato de fé na ressurreição dos mortos. De que é sobre essa verdade que Deus quer que Abraão faça um ato de fé. E ele saiu dali completamente transformado. Aquele fato ali lhe deu uma luz absolutamente única sobre a onipotência de Deus, sobre a condução com a qual Deus governa a salvação das almas. A vida de Abraão nunca mais foi a mesma, ele nunca mais viu as coisas do mesmo jeito, ele nunca mais viu Deus do mesmo jeito. Tendo experimentado num fato da vida dele, o modo como Deus lida com as almas. Mas a partir de verdades de fé, e de fato representava ali tudo, o que animava tudo ali era a fé na ressurreição, porque esse pai que conduz seu filho com a lenha nas costas, subindo um monte para sacrificar esse filho, é a perfeita representação de Deus Pai, que conduz Jesus Cristo subindo o Calvário com a cruz nas costas para sacrificá-lo. Mas as coisas não acabam por aí. Jesus Cristo ressuscita. Então tudo que animava Abraão, nessa representação, nessa prefiguração no Antigo Testamento do sacrifício do Calvário, devia ser finalmente a fé na ressurreição. Senão não seria uma representação perfeita
do sacrifício de Cristo no Calvário, que terminou com a ressurreição de Jesus Cristo. E bem, eu queria hoje convidar vocês a considerar não tanto o mistério em si mesmo, quanto o efeito que produziu nas almas dos apóstolos. Falei dos efeitos que o sacrifício de Abraão produziu na alma dele. Gostaria de falar do resultado na vida interior dos apóstolos, porque nós já conhecemos o desenlace glorioso da história. Nós sabemos que Jesus Cristo no final ressuscita. Nós fomos acompanhando todos os sofrimentos pelos quais nosso Senhor foi passando, já sabíamos com clareza que tudo acabaria bem, mas não foi assim para os apóstolos. Para aqueles primeiros discípulos foi uma transformação tão profunda, mas tão radical, tão completa, que podemos dizer com toda razão que eles mesmos ressuscitaram com Jesus Cristo. O Padre Daniel fez um sermão hoje às 7h30 da manhã sobre a verdade histórica da ressurreição de nosso Senhor. Vale a pena ouvir e não irei tratar sobre esse aspecto hoje da ressurreição. Mas para nós isso aqui é um ponto já um tanto sobre diversas razões, um pouco do passado. Muita gente ainda acredita que a ressurreição é só uma coisa piedosa, não é um fato histórico, tem o Jesus da fé e o Jesus histórico, né? Esse tipo de bobagem. Né? No século XIX foi especialista, né, em ter pessoas como Loisy, Strauss e companhia, que eram racionalistas, que ficaram escrevendo livros e mais livros explicando tudo que é modo de como é que Jesus Cristo não ressuscitou de verdade, que ele teve um desmaio na cruz, que ali, com o frescor ali da gruta do sepulcro, com o repouso, um sono profundo, ele despertou depois. E depois, pouco a pouco, aqueles fanáticos foram transformando um Jesus Cristo que despertou de uma síncope, né, de um desmaio por perda de sangue na cruz, transformaram ele num homem-deus. Né? Isso aqui foi todo o bordão do século XIX para destruir a fé das pessoas. Né? Bem, mas esse não é o nosso assunto. Né? Vocês pensem por um momento no que experimentaram aqueles homens, esses 12 apóstolos, no breve espaço de uma semana. Viram seu mestre aclamado como rei no domingo de Ramos, contemplaram ele humilhado, crucificado na sexta-feira santa, a ponto da profecia de Davi no Salmo, né, se realizar: eu sou um verme, não um homem, a vergonha do povo. Isso se aplicando ao Messias. E encontraram ele glorioso, ressuscitado no domingo de Páscoa. Mas que contraste de extremos. Deus realmente pegou eles e fez eles serem jogados de um lado para o outro, de um extremo ao outro, em 3, 4, 5 dias. Quem poderia imaginar? Qual desses 12 poderia imaginar que iriam passar tantas coisas capazes de abalar, de impactar tão profundamente qualquer ser humano? E eu queria considerar, primeiro, o estado de ânimo dos apóstolos após a morte de Cristo. O padre Cornélio Lápide, nós vamos citar ele várias vezes aqui, estamos ele outras vezes nessa semana dos sermões, também o padre Rui Marim. O padre Cornélio Lápide, esse brilhante comentador da Sagrada Escritura, comentando o Evangelho de São Lucas, descreve esse estado de alma dos apóstolos assim: estavam os discípulos não só tristes, mas desolados, não só temerosos, mas aterrados, não só confusos, mas desesperados. Não era para menos. Aquele em quem haviam depositado todas as suas esperanças, por quem eles haviam deixado tudo, a quem seguiam como Messias prometido, agora ele estava morto no sepulcro, vítima da mais cruel injustiça. E lembre-se, para ter uma ideia, do episódio da pesca milagrosa, quando São Pedro é impactado até a medula dos ossos dele. Vocês se lembram? Eles pescaram a manhã inteira, eles não encontraram nada. Eles estão ali na beira do lago, limpando as redes. Existe uma multidão de gente ali, é um monte de gente trabalhando, mas um monte de gente mesmo. E Jesus Cristo chega e fala para São Pedro, num horário completamente inadequado para pescar, alguém que em princípio não entendia nada de pesca, falando uma coisa dessas: peguem o barco, vão lá no meio, vocês vão pescar bastante peixe. E São Pedro ele acata, mas vocês podem imaginar o coração de São Pedro na mão dele o tempo inteiro. Se isso fracassasse, ele chegaria no litoral ali de volta, sob as gargalhadas e os deboches de todo mundo. Que ridículo, mas que crédulo, sem juízo. E o negócio é um sucesso avassalador. Ele é obrigado a chamar mais barcos para ajudar, os barcos estão quase afundando, as redes estão rompendo de tanto peso. E ele fica abalado pelo sobrenatural, ele fica de joelhos e diz: Senhor, afastai-vos de mim, eu sou um pecador. Pois bem, agora a coisa é muito pior.
Mas é muito pior do que isso. Não é diante daquele litoral, é diante da cidade inteira. Aquele por quem eles haviam largado tudo, que eles haviam confiado em tudo que havia dito, ele agora está ali morto, morreu como um verme. Não teve nem tempo de ser enterrado direito. Lembre-se, para ter uma ideia, então, dessas coisas, para vocês imaginarem o que é que se passou diante dos olhos deles e dentro do coração dos apóstolos. Vocês imaginem o gelo que desceu na espinha dos 12 apóstolos, quando eles viram que tudo o que eles tinham testemunhado, as ressurreições, os milagres de multiplicação de pão, os cegos verem, as pessoas que faziam 12, 18, 38 anos, doentes com fluxo de sangue, ninguém resolvia, paralíticos, saírem andando. E agora eles veem um homem que fez tudo isso ali, morrer como um verme, mas eles ficavam assim, o que é que está acontecendo? Eles viam tudo o que eles tinham presenciado, tudo o que eles tinham ouvido ruir como escombros, não sobrava pedra sobre pedra na cabeça deles, eles não conseguiam encaixar uma coisa com a outra. E diante desse trido, nos nossos sermões, nós citamos, então, várias vezes também o cardeal Biot, e ele será citado aqui algumas vezes também, e os seus livros de dogmática têm muitas coisas boas. O cardeal Biot, nas suas meditações sobre a paixão, meditações em sentido largo, é seu livro de dogmática, mas ele faz algumas considerações. Ele observa que a morte de Cristo representou para os apóstolos não apenas a perda de um mestre querido, mas o aparente fracasso de toda uma missão. Mas põe um fracasso aqui no superlativo. O desmoronamento de todas as suas expectativas messiânicas. Tinham esperado que ele restaurasse o reino de Israel, que libertasse o povo do jugo romano, que inaugurasse uma era de paz e prosperidade. E eis que tudo terminava na vergonha da cruz, vergonha no superlativo. E eles tinham dado apoio a toda essa picaretagem, a toda essa ilusão com a qual Jesus havia enganado o povo, com a ajuda de Beelzebul. Não era o que acusavam ele? Os mesmos sacerdotes que conseguiram que ele morresse? Mas então os sacerdotes têm razão. Esses sacerdotes inimigos de Jesus Cristo. Então eles tinham razão, foi tudo com o poder de Beelzebul. E os chefes do povo tinham se encarregado de eliminar Jesus, e agora os próximos eram eles. Mas sem dúvida nenhuma. E acrescentemos a isso o contraste doloroso com os acontecimentos do Domingo de Ramos. Apenas 5 dias antes, eles tinham visto o seu mestre entrar triunfalmente em Jerusalém, aclamado pela multidão que estendia mantos e ramos pelo caminho, gritando: Hosana ao filho de Davi, bendito quem vem no nome do Senhor. E agora ele morre desse jeito. Como explica o padre Royo Marim, esse contraste entre a glória efêmera do Domingo de Ramos e a ignomínia da cruz aumentava ainda mais a amargura dos discípulos, que não compreendiam como podia a multidão que aclamava Hosana gritar depois: crucificam. O que estava acontecendo era desorientador, eles não conseguiam encaixar. Todo mundo já passou por isso, pelo menos alguém que tem mais de 30 anos. Por fato que deixa a pessoa assim, desconcertada, ela não consegue compor na cabeça dela como uma coisa se encaixa com a outra. E não esqueçamos o sentimento de culpa que devia oprimir os corações dos apóstolos. Todos eles, exceto São João, haviam abandonado o mestre na hora da provação. São Pedro, o mais ardente, o havia negado 3 vezes. Como poderiam olhar-se para si mesmos, lembrando dessa covardia? Como poderiam olhar-se sem sentir vergonha? Como poderiam continuar vivendo com o peso daquela traição? Como poderiam voltar a olhar para o rosto de Nossa Senhora depois de ter abandonado o filho dela? O padre Cornélio Lápide viu essas questões psicológicas e ele comenta assim: os apóstolos sofriam não só pela morte de Cristo, mas também por sua própria fraqueza, que lhes revelava a fragilidade do seu amor, a inconstância de sua fidelidade, a pusilanimidade do seu compromisso. E, portanto, eles estavam não só de luto por Cristo, mas também desiludidos consigo mesmos. E é nesse contexto de desolação, de medo, de culpa, que devemos entender o impacto da ressurreição na transformação da alma dos apóstolos. Quando as santas mulheres chegaram no sepulcro na madrugada do domingo e o encontraram vazio, quando os anjos lhe anunciaram que Jesus havia ressuscitado, quando os apóstolos viram os panos do enterro dobrados no túmulo, mas que ladrão sairia falando assim um para o outro? Não, escuta, antes de ir embora, vamos dobrar aqui os lençóis para deixar tudo certinho. É óbvio que eles deixariam tudo jogado no chão, não tinha nada jogado no chão. Jesus Cristo saiu do túmulo tendo dobrado tudo. Crianças, arrumem a cama de vocês de manhã quando os pais pedirem. Não saiam do quarto antes da cama estar arrumada. Quando o próprio Senhor começou a aparecer para os seus discípulos,
Primeiro a Nossa Senhora, depois a Santa Maria Madalena, depois a São Pedro, depois aos discípulos de Emaús, depois aos 11, reunidos no cenáculo. Mas que revolução! O cardeal Biot, ele descreve de maneira magistral essa transformação. A ressurreição de Cristo, ele fala, operou nos apóstolos uma ressurreição interior. Eles realmente foram erguidos da morte da alma deles. De homens temerosos, tornaram-se valentes, de incrédulos, crentes, de fracos, fortes, de tristes, alegres, de dispersos, unidos, de silenciosos, pregadores. Foi como se um raio de luz entrasse nas trevas do desespero deles, como se uma primavera súbita desabrochasse no inverno da desolação deles, como se uma vida nova pulsasse nas almas atordoadas deles. E essa transformação não foi gradual, foi instantânea. Não foi parcial, foi total. Não foi superficial, foi profunda. Como observa o padre Royo Marim, a mudança operada nos apóstolos pela ressurreição foi tão radical que constitui em si mesma uma das provas mais convincentes da verdade deste mistério. 12 pessoas mudando desse jeito, só um fato muito grande. Cara. Todo mundo sabe que ninguém se corrige desse jeito em questão de instantes, cara, de coisas tão absurdas, com a confusão mental a maior possível, de não conseguir encaixar na cabeça todos os fatos que eles tinham presenciado. Porque como explicar de um outro modo que homens que haviam fugido aterrorizados diante dos soldados no horto enfrentassem depois destemidamente os governantes dos judeus no Sinédrio? Como entender que São Pedro, que havia negado conhecer Jesus diante de uma simples criada, proclamasse depois a divindade de Jesus Cristo diante do povo inteiro? Como compreender que discípulos que se escondiam a portas fechadas por medo dos judeus saíssem depois pelas ruas e praças anunciando a ressurreição? O padre Cornélio Lápide compara essa transformação à visão dos ossos secos de Ezequiel, uma das 12 profecias da vigília ontem. Assim como aqueles ossos áridos e dispersos se revestiram de carne e receberam espírito por ordem de Deus, assim os apóstolos, mortos espiritualmente pela desesperança, reviveram pela fé na ressurreição. Mas eu gostaria que vocês considerassem essa palavra reviveram bem profundamente. Eles estavam assim acabados. E em questão de instantes, eles eram outras pessoas. Ele acrescenta, a mesma mão divina que rolou a pedra do sepulcro removeu também a pedra da incredulidade do coração dos discípulos. E a pergunta capital aqui é, por que a ressurreição produziu um impacto tão profundo nos apóstolos? O que eles viram nesse acontecimento que os transformou tão radicalmente? Bem, em primeiro lugar, a ressurreição confirmou a divindade de Jesus. Como explica o cardeal Biot, se Cristo fosse apenas um homem, por mais santo que fosse, sua morte teria sido o final de tudo. É o que a gente mais vê. Pessoas que fizeram congregações, pessoas que fizeram projetos de ajuda aos pobres, projetos com fundações, mundo afora. E uma pessoa que as chefiava morrendo e as coisas minguando. Mas o cardeal Biot continua, mas ressuscitando por seu próprio poder, provou que ele era Deus. Os apóstolos compreenderam então que não haviam seguido um simples profeta, nem um mero reformador religioso, nem sequer o maior dos homens, menos ainda, definitivamente, não haviam seguido um enganador, um pilantra, alguém que havia iludido o povo com o poder de Beelzebu, que tinha feito tudo o que fez por magia. Não, era o próprio Filho de Deus encarnado. E essa certeza mudou tudo, porque se Cristo é Deus, suas promessas são infalíveis, suas palavras são verdade absoluta, sua autoridade é suprema, todo o poder me foi dado no céu e na terra, ide pelo mundo inteiro, batizando todos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a observar tudo o que eu vos mandei. O seu amor é infinito. Tudo o que eles tinham visto, então, era de Deus mesmo. E eles eram os sacerdotes agora desse novo e eterno testamento. Eles tinham, de fato, não era uma enganação, eles tinham sido ordenados bispos mesmo. Fazia 3 dias. Não era uma enganação, não era uma seita. E eles iriam agora atravessar o mundo, se fosse necessário, para dar às almas abandonadas nas trevas, na sombra da morte, a luz da verdade de Deus, trazida por Jesus Cristo. E o padre Royo Marim observa agudamente que a ressurreição foi como um selo divino
que autenticou todas as palavras e obras de Jesus. Tudo o que havia dito, tudo o que ele havia feito, tudo o que ele havia prometido, recebia agora a confirmação definitiva. Os apóstolos recordaram então suas predições sobre a paixão, sobre a ressurreição, suas promessas de vida eterna, suas afirmações de divindade, e viram que tudo se cumpria exatamente como ele tinha anunciado. Em segundo lugar, a ressurreição revelou que a cruz tem sentido. Mais ainda, o sentido dela. Enquanto contemplavam apenas um crucificado, os apóstolos viam somente derrota, fracasso, tragédia. Mas à luz da ressurreição, eles compreenderam que a cruz não era o final, era um meio. Não era a derrota, era uma vitória. É um Deus fraco. Que homem teria aguentado aquilo ali? Que Deus fraco é esse que aguentou o que ninguém aguentaria? Jesus Cristo mostrou mais força do que ninguém jamais mostrará, morrendo na cruz. Não era uma tragédia, era a redenção do gênero humano. Eles viam agora como Deus é capaz de todas as audácias, de que o modo como o governo de Deus faz as coisas é definitivamente tudo menos o que a inteligência humana acharia de razoável. De que a sabedoria de Deus, a visão que Deus tem de como a história deve acontecer, é inacessível à nossa sabedoria de pigmeus, se Deus não revela para nós os planos que Ele tem. Cornélio Lápide, comentando a aparição de Jesus aos discípulos de Emaús, ele destaca como Jesus Cristo, começando por Moisés e seguindo por todos os profetas, Moisés aqui quer dizer desde o Gênesis, né? Moisés quer dizer os livros escritos por Moisés, né? E seguindo por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava dito em todas as Escrituras. E acrescenta, Cristo lhes mostrou que a cruz não era um acidente imprevisto, era o cumprimento do plano de Deus. Não era uma derrota inesperada, era a vitória anunciada. Não era o fracasso de sua missão, mas era a sua consumação gloriosa. E compreendemos agora com isso o princípio com o qual devemos ver tudo o que acontece conosco. Seremos capazes daqui para frente de olhar para os nossos sofrimentos e dar um sorriso lá dentro da alma da gente, no rosto também, pensando assim, isso aqui só pode ser o prenúncio de que acabará muito certo. É exatamente isso que é olhar as coisas com os olhos da fé. O cardeal Biot explica que os apóstolos compreenderam então que a cruz e a ressurreição eram como as duas faces da mesma moeda, os dois momentos do mesmo mistério da Páscoa, as duas etapas do mesmo caminho redentor. Sem a cruz, a ressurreição seria incompreensível, e sem a ressurreição, a cruz não teria sentido, seria insuportável. E juntas elas formam o mistério central da nossa fé. Bem, finalmente, a ressurreição ofereceu o perdão para os apóstolos. Observem bem que uma das primeiras palavras de Jesus ressuscitado, quando chega lá no cenáculo, é paz. E não era uma saudação convencional, era um dom real. Ele oferecia paz de verdade para eles, uma paz que brotava do seu coração glorioso e que se derramava sobre aqueles homens atormentados pela culpa. O padre Rui Marim destaca que Cristo ressuscitado não veio para reprovar os apóstolos por sua covardia, mas para oferecer-lhes seu perdão. Não veio para lembrar-lhes sua traição, mas para renovar sua missão. Não veio para, ele disse, recebei o Espírito Santo, a quem perdoar dos pecados serão perdoados. Ele confirmou o episcopado deles, o poder sacerdotal deles. Não veio para condená-los por sua fraqueza, mas para fortalecê-los com seu espírito. E essa experiência de perdão foi tão libertadora, tão renovadora, tão transformadora, que os apóstolos já não viviam oprimidos pelo passado, mas eles tinham os olhos fixos no futuro. No futuro eu quero dizer a vida eterna. Cornélio Lápide observa: o encontro com Cristo ressuscitado foi para os apóstolos um novo nascimento, uma nova criação, um novo começo. Todas as suas falhas, todas as suas fraquezas, todas as suas negações foram lavadas no oceano da misericórdia divina. E dessa experiência de perdão nasceu uma gratidão tão profunda, um amor tão ardente, uma fidelidade tão inquebrantável, que já nada nem ninguém poderia separá-los de Jesus Cristo.
Uma pessoa que parasse para meditar de verdade nessas cenas reais que nós estamos descrevendo aqui hoje, não veria mais essas coisas como cena de teatro de escola, assim, de quarto, quinto ano, que aparece como se os apóstolos fizessem assim, vencemos, então deu tudo certo no final. Qualquer pessoa que parasse para meditar de verdade nessas cenas, veria ali no cenáculo 11, né? Um tinha se suicidado, 11 homens adultos, chorando aos soluços, sentados no chão porque não conseguiam se manter em pé, diante de tudo que eles tinham passado, e diante de Jesus Cristo vivo na frente deles. Isso aqui é impressionante, cara. Isso aqui é o começo da nossa religião. A nossa religião é isso. E eu gostaria de tirar daqui algumas conclusões práticas para a nossa vida católica. A primeira é de não ponderar, não avaliar os desígnios de Deus na nossa vida pelas aparências. Os apóstolos, vendo Cristo crucificado, pensaram que tudo estava perdido. Mais que isso, eles se perguntavam se eles não tinham seguido um homem que fazia as coisas pelo poder do demônio. Porque, óbvio, vocês parem muito tempo na vida para refletir sobre isso. Vocês imaginem eles quietos, mudos, calados no cenáculo, ou cada um sozinho, aqui e lá, falando, mas eu vi o corpo de Lázaro sair voando do túmulo. Eu vi 5.000 pessoas comerem com pão que ele multiplicou não sei da onde. Como é possível que isso tenha acontecido, que ele tenha morrido igual um verme desse jeito? Como é que isso se encaixa? Quando eles viram Jesus Cristo entrar pela porta, atravessando a porta trancada, e eles encostaram nele, mas é evidente que eles caíram no chão em soluços. No mínimo isso. Quem vai se lembrar da fada de São Francisco de Sales, chorando aos soluços no chão por causa da morte da sua mãe? E vocês acham que com os discípulos foi menos choro nessas horas? O fato é que até aí eles não tinham aprendido a ver nada direito, sobretudo as misérias da vida. Não tinham aprendido a ver as coisas com os olhos de Deus. Eles não compreendiam que aquela aparente derrota era, na realidade, a maior vitória da história. Como explica o cardeal Biot, os caminhos de Deus não são os nossos, nem seus pensamentos são os nossos. Onde nós vemos fracasso, ele prepara triunfo. Onde nós vemos morte, ele gera vida. Onde nós vemos fim, é um início. Quantas vezes julgamos precipitadamente os acontecimentos da nossa vida? Diante das provações, das dificuldades, dos sofrimentos, pensamos que Deus nos abandonou, que nossas orações não são ouvidas, que nossas esperanças são vazias. E não percebemos que, como ensina São Paulo, aos que amam a Deus, todas as coisas cooperam para o bem. Essa fragilidade de alma, essa imaturidade espiritual precisa acabar. Isso é uma fé adulta, hein? Fé adulta não é ficar acreditando no Jesus histórico diferente do Jesus da fé. Tá? Fé adulta é isso aqui. É acabar com essa fragilidade de alma, com essa imaturidade espiritual. Isso precisa acabar. É realmente o nosso desejo de padres aqui na capela, de que uma nova vida divina entre lá no fundo da alma de todos vocês, de que finalmente aconteça nessa capela um Pentecostes. O padre Rui Marinho, ele adverte sabiamente, não julguemos as obras de Deus antes do tempo. O que hoje nos parece tragédia, amanhã pode revelar-se uma bênção. O que hoje nos faz chorar, amanhã pode nos fazer cantar. O que hoje nos parece cruz, amanhã pode mostrar-se ressurreição. E nós poderemos falar no futuro, ainda bem que não deu certo, ainda bem que fracassou, ainda bem que eu passei por isso. Aprendamos do que aconteceu com os apóstolos, né? A esperar pacientemente o desenlace dos desígnios divinos, confiando que, como prometeu Jesus, vossa tristeza se converterá em alegria. Bem, em segundo lugar, não nos deixemos abater pelo sentimento de culpa. Isso não quer dizer que não devemos sentir culpa quando fazemos coisa errada. Toda pessoa normal sente culpa quando fez algo errado, quando pecou. Pessoas normais pensam assim, eu errei, é horrível sentir isso, mas paciência, agora deixa eu ter calma, deixa eu pensar, deixa eu ver como é que eu vou fazer daqui para frente. Isso é uma pessoa normal. Pessoas não normais são assim, não, eu não fiz nada de errado, não, mas eu estava no meu direito, não, mas eu tinha direito de fazer isso. Isso é uma pessoa não normal. Né? Os apóstolos tinham falhado gravemente com Jesus Cristo.
abandonaram-no, negaram-no, duvidaram dele. Mas o Senhor ressuscitado não veio para condená-los, e sim para perdoá-los. Não veio para lembrar-lhes o passado, mas para abrir-lhes o futuro. Pax vobis. Que a paz esteja convosco. Cornélio Lápide, comentando a tríplice pergunta de Jesus Cristo a São Pedro: Simão, filho de João, ama-me? Ele observa que Cristo deu a Pedro a oportunidade de uma tríplice confissão de amor para reparar sua tríplice negação. E não só o perdoou, mas o confirmou como pastor supremo de sua igreja. Que lição para nós que tantas vezes nos deixamos paralisar pelo remorso, pela vergonha, pelo desânimo diante de nossas quedas. O cardeal Biot ensina assim: o verdadeiro arrependimento não consiste em fixar-se indefinidamente no pecado cometido, mas em levantar-se dele com renovado amor a Deus. E ele acrescenta: Deus não quer que vivamos lamentando eternamente nossas faltas, mas que uma vez arrependidos e confessados, nos lancemos com um novo ardor ao seu serviço. Os apóstolos perdoados por Cristo não ficaram remoendo suas traições, mas dedicaram o resto de suas vidas a anunciar o evangelho até o martírio. Bem, finalmente, uma terceira lição para a nossa vida. Não guardemos para nós a alegria da ressurreição. Os apóstolos, transformados pela ressurreição, não puderam conter a alegria deles, a certeza que tinham agora de que tinham seguido Deus em pessoa, a esperança deles. Eles saíram pelo mundo anunciando a verdade de Jesus Cristo, enfrentando perseguições, sofrimentos e até a morte, para que todos pudessem participar da mesma alegria que eles haviam experimentado na verdade. O Padre Rui Marim nos recorda que a fé na ressurreição não é um tesouro para ser guardado, é uma luz para ser difundida. Não é um privilégio para ser desfrutado de modo egoísta, mas uma responsabilidade para ser compartilhada generosamente. E os apóstolos entenderam isso com perfeição. O cardeal Biot observa que a transformação dos apóstolos, de homens temerosos em pregadores destemidos, é um dos maiores milagres da história e uma das provas mais convincentes da ressurreição. Porque só um acontecimento real, palpável, indiscutível, poderia operar tal mudança na alma deles. E nós, padres, aqui na capela, o que nós mais queremos é que as páginas do Evangelho não sejam letra morta na vida de vocês, mas que os sofrimentos da vida, e todo mundo tem pelo menos um grande sofrimento na vida, que os sofrimentos da vida sejam os degraus nos quais vocês vão pisando para ir subindo até o céu, de que vocês toquem com o dedo de vocês, se é possível falar assim, o dedo da experiência de vida mesmo, como Deus é um pai para os seus filhos, e de que o Sagrado Coração não faz nada pela metade. Meus caros, nós vimos aqui, nesse sermão, como os apóstolos foram transformados da desolação à glória, do medo para a coragem, da dúvida para a fé, da tristeza para a alegria. E vimos as três grandes razões dessa transformação: a confirmação da divindade de Jesus, a revelação do sentido da cruz e a experiência do perdão divino. E o que nós queremos é que essas considerações não fiquem em um mero conhecimento intelectual, mas penetrem nos nossos corações e sejam para nós uma outra vida, uma vida divina. Porque Cristo ressuscitou de verdade não só para os apóstolos, mas para nós, não só para aquela geração, mas para as gerações do mundo todo, de todas as épocas, não só para aquele tempo, mas para todos os tempos. O Padre Cornélio Lápide fala: a ressurreição de Cristo é um sol que nunca se põe, a primavera que nunca acaba, a vida que nunca cessa, a alegria que nunca termina. Ele quer dizer o que com isso? A ressurreição de Cristo é para o gênero humano, até o último homem. A ressurreição de Cristo ilumina a história, é o que dá sentido para os acontecimentos da história do mundo. A história ainda não acabou. Lembre-se sempre disso. Padre, por que existe o mal no mundo, padre? A resposta não é: porque Deus fez os homens livres. Não falem bobagem. Porque Deus respeita a liberdade humana. Isso aqui é um dos maiores absurdos que alguém pode falar. Mas como respeita, depois manda para o inferno? Que resposta é essa? Né? A resposta é: a história ainda não acabou. Padre, as barbaridades que fazem na igreja, com a liturgia, etc., a história ainda não acabou? A história ainda não acabou.
E o padre Cornélio Lápide acrescenta: quem crê verdadeiramente na ressurreição, bem, de quem ele está falando? Aqueles que vivem a vida de verdadeiros filhos de Deus. Quem crê verdadeiramente na ressurreição já começou a ressuscitar espiritualmente nesta vida, ou seja, já tem a vida de Deus, são filhos de Deus. E ressuscitará gloriosamente na eternidade. Lembrem-se daquela palavra de Jacó, quando, bem, depois toda aquela história de José do Egito, então os filhos dele voltam do Egito, e já foi revelado para eles que ali o ministro, né, o vice-rei do Egito, é o filho dele, José. E fala: meu filho José ainda vive, irei até ele e o verei antes de morrer. Isso aqui é uma das histórias mais fantásticas da Sagrada Escritura também, né? E é assim, é um filho que traz outros filhos. José estava morto, como que morto e ressuscitou, e ele era um filho morto e ressuscitado que trouxe outros filhos, mas é Jesus Cristo em nós. E depois, mais para o fim do mundo, os judeus. Uma última coisa. Foi a Santíssima Virgem que viu Nosso Senhor primeiro. A primeira que experimentou, que tocou com o dedo dela, a alegria da Páscoa ao reencontrar o seu Filho glorioso. Nós não sabemos o que eles falaram entre si. Isso aqui Jesus e Nossa Senhora quiseram que ficassem só entre eles. Os teólogos estimam, entretanto, que Jesus Cristo tenha falado com ela, nas suas primeiras palavras, algo tão simples quanto absolutamente fantástico: minha mãe. É verdade. É o que os teólogos estimam. E Nossa Senhora, se não me engano, falava para Santa Brígida, dizia que as dores da Sexta-feira Santa, do Sábado Santo, foram tão grandes nela, que ela precisou ficar muito tempo junto do filho dela para ser consolada. Foi algo em torno disso. E é ela que tocou, então, na alegria da Páscoa, no consolo da Páscoa, em primeiro lugar. E é a ela que devemos ir para sabermos como viver como ressuscitados, para saber caminhar na nossa vida com a luz da fé, perseverar na esperança, crescer no ardor da caridade. Foi ela que também, juntamente com nosso Senhor, filho dela, mostrou um rosto de bondade e de perdão para os apóstolos e que os acompanhou com uma dedicação divina, maternal e divina ao mesmo tempo, no trabalho de santificação deles e das almas que eles santificavam. Meus caros, o Instituto Bom Pastor deseja a todos vocês, as famílias de vocês, uma santa e feliz Páscoa. Deus abençoe a todos. Queremos felicitar a todos pela devoção, pela piedade, pela paciência com essa multidão incalculável nessa capela que é cada vez menor. Queremos dar as felizes Páscoas para vocês todos e vamos em frente com Nossa Senhora. Deus irá nos formando para a vida eterna, para sermos filhos de Deus de verdade, com almas novas e novas definitivamente. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.